Boa noite, pessoal. Vamos à nossa sexta aula sobre funções inorgânicas, ácido e base. A definição. As substâncias químicas devem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns, Que essas propriedades comuns podem ser, vamos supor, quanto à liberação de um íon, quanto pode ser um H+, pode ser um grupo H-, quanto à questão das propriedades como o pH, a questão do propriedades físicas, químicas semelhantes, Essas propriedades são denominadas de propriedades funcionais, porque são essas propriedades as quais determinam a função, a qual ela é classificada, se é um ácido, se é uma base, se é um óxido, se é um sal, Item 3. Em função dessas propriedades, podemos agrupar as substâncias em grupos aos quais chamaremos de funções inorgânicas. Ou seja, são aquelas funções as quais, essas funções inorgânicas são algumas substâncias que não são derivadas de seres vivos. Inorgânica quer dizer não vivo, Que essas funções inorgânicas, na verdade, elas são classificadas em 4, que é ácidos, bases, sais e óxidos. Ionização e dissociação. Qual a diferença entre ionização e dissociação? Para a gente poder compreender, este conteúdo mais detalhado. Só um exemplo. A ionização ela ocorre quando no caso, é a quebra da ligação covalente devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes com formação de íons. Por exemplo, nós temos aqui o cloreto de sódio, aliás, o ácido clorídrico, Ele em meio aquoso ocorre o seguinte: esses íons aqui, no caso, o H fica H+, ele vai para cá, ele fica H3O+, e Cl-, que ele liga-se à molécula de água, fazendo o quê? Uma ionização, ou seja, é uma substância que é formada por ligações covalentes que ao estar em meio aquoso, eles se ionizam. Isso é o que é a ionização. O que é a dissociação? A dissociação, no caso, geralmente, já são substâncias iônicas que, ao estar em meio aquoso, eles apenas dissociam, se separam, quer dizer, quebrar, Os compostos iônicos em contato com a água sofrem dissociação, onde seus íons são separados. Aqui ele só se separa, Lá na ionização, é uma molécula, no caso, formada por ligações covalentes, uma molécula polar, e ao entrar em meio aquoso, eles se ionizam, ou seja, viram íons, ok? Grau de ionização, depois a gente vê isso. Ácido de Arrhenius, O que é um ácido? Ácido é todas e qualquer substância que, em solução aquosa, liberam como um único cátion o íon H+, o cátion H+, ok? Olha só, exemplos de hidrônios. O que é hidrônios? Hidrônios, íons hidrônios. Quando estão em meio aquoso, eles liberam apenas H+, e automaticamente os ânions, diferente de OH-. Aqui nós temos o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido perclórico. Inclusive aqui nós temos um monoácido,
um diácido, um triácido e um tetraácido. Eles são classificados quanto à quantidade de íons H+, são liberados em meio aquoso ao eles serem, né, ionizados, né? Aqui ocorre uma ionização, tá? Classificação, ó. Eles podem ser classificados em monoácido, diácido, triácido e tetrácido, de acordo com a quantidade de íons H+ liberado em meio aquoso, tá ok? Olha aqui, ó. Ó, esse indivíduo aqui, ó, observe, embora ele tenha 3 H+ aqui, mas ele é apenas um diácido. Por quê, ó? Ao ionizar, ele só ioniza, no caso, 2 íons H+, devido aqui, ó, o NOx do ânion, tá? E esse aqui é um monoácido, porque ele só ioniza um íon H+, tá ok? Muito cuidado nessa hora. Agora vamos aos óxidos. O que é um óxido? São compostos binários, ou seja, apresentam 2 elementos, né? Onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? Inclusive nós temos aqui a tabela de eletronegatividade, né? Automaticamente, se tivesse um óxido de flúor, não seria um óxido, porque automaticamente o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, tá? Mas nós temos por exemplo, o óxido de cálcio, dióxido de carbono, óxido de sódio, óxido de férrico, óxido de alumínio, enfim, né? Temos inúmeros óxidos. Os óxidos moleculares. O que são esses óxidos moleculares? Olha só. Os elementos ligados ao oxigênio é um metal, é um ametal, ou seja, pode ser o enxofre, o carbono, o nitrogênio, né, como estão aqui, ó. Já os óxidos iônicos, automaticamente os óxidos iônicos, o que está ligado ao oxigênio é um metal, pode ser o sódio, o cálcio, o ferro, o alumínio, tá? Que é o que vai caracterizar uma ligação iônica, tá? Óxidos básicos. Reage com água formando uma base, como por exemplo, o óxido de cálcio, ó. Mais água vai formar o quê? O hidróxido de cálcio. Reage com um ácido formando sal e água. Porque assim, ó, se ele reagir com ácido, automaticamente, se ele é básico, ele vai ter uma função de uma base. Ó, é tão tal que ele vai reagir com a água, ó, com o ácido sulfúrico aqui, o óxido de cálcio, formando quem? O sulfato de cálcio mais água. Os óxidos básicos são formados por metais, né, de baixo NOx. Esse NOx ele pode variar, no caso, de +1 ou +2, tá ok? O óxido ácido ou anídrido. Observe, se o óxido básico ele tem a função de uma base, então o óxido ácido ele tem a função de um ácido. Como por exemplo, eu tenho aqui, ó, o trióxido de enxofre. Reagindo com a água vai formar o quê? Um ácido. O ácido é sulfúrico. Inclusive isso aqui é um dos principais componentes da chuva ácida, que ele é liberado na atmosfera devido à queima dos combustíveis fósseis, né? Gasolina, diesel e etc. Carvão, né? Aqui nós temos, ó, o mesmo trióxido de enxofre, mais o hidróxido de bário, formando o que? Sulfato de cálcio mais água, tá? Então, numa reação do ácido com a base, eu vou formar o que? Um sal e água, uma reação de neutralização, ó. Os óxidos ácidos são formados por metais, né? Por metais
alto NOx, tá, pessoal? De alto NOx. A classificação dos óxidos. Esses óxidos, né, são óxidos moleculares que não reagem com água nem com base ou ácidos. Os mais importantes são, né, os óxidos neutros, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, tá? Os óxidos anfóteros. O que são anfóteros? São os óxidos que se comportam tanto como óxido ácido quanto como óxido, né, básico, dependendo do meio que se encontra, tá? Que, por exemplo, é o trióxido de alumínio, o óxido de zinco, né, o trióxido de arsênio e os óxidos duplo ou misto, né? São os óxidos que se comportam como se fosse formado por dois outros óxidos de um mesmo elemento, tá? Como é o ferro, né? O óxido de ferro, quando ele é decomposto, né, ele se decompõe em dois outros óxidos de ferro. A nomenclatura. A nomenclatura manda escrever a palavra óxido mais a preposição de seguido do nome do elemento, que nem aqui, ó, vamos supor. Tem quantos oxigênios? 7, ó. Hept, óxido de cloro. Di porque tu tem 2 clorozinho, ó. Aí dicloro. Por exemplo, aqui, ó. Óxido de oxigênio tem quantos oxigênios? 2, ó. Dióxido de carbono. E assim por diante. Observação. Utiliza-se os prefixos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta e etc. para indicar o número de oxigênio e elementos envolvidos. Tá ok, pessoal? Boa noite. Qualquer dúvida no PV no grupo.